A Câmara dos Deputados aprovou na noite dessa terça-feira o projeto de lei do Marco Temporal de Demarcação de Terras Indígenas. Paulo Miller está chegando para explicar basicamente o que muda com essa aprovação. Paulo. Muda que a partir de agora, Lucas, com essa aprovação, ainda depende, claro, da aprovação do Senado, é que as demarcações de terras indígenas elas vão acontecer ou vão ser feitas desde que elas tenham sido ocupadas até o dia da promulgação da Constituição Federal, lá no dia 5 de outubro de 1988. Terras ocupadas depois dessa data não seriam mais passíveis de demarcação para os indígenas. Esse projeto de lei foi aprovado na Câmara, projeto de lei lá de 2007, foi aprovado por 283 votos a favor, contra 155 contrários e uma abstenção. E é a primeira derrota do governo do presidente Lula na Câmara dos Deputados, numa votação aí que estava sendo que a bancada governista estava tentando adiar lá para depois do dia 7 de junho, porque lá no dia 7 de junho tem um julgamento marcado no STF, inclusive de uma ação que diz respeito a Santa Catarina, de uma disputa entre o governo catarinense e os indígenas Xoclengue por uma parte de uma terra aqui no estado. Então há uma ação que vai ser julgada lá no STF, a exemplo de uma outra ação lá de Roraima, que também foi nesses mesmos moldes julgadas lá, porque o governo alega que essas terras aqui em Santa Catarina não estavam ocupadas lá no dia 5 de outubro de 1988. Já os indígenas Xoclengues aqui em Santa Catarina alegam que eles haviam sido expulsos dessa terra, mas que as terras estavam ocupadas. Então tem essa disputa aí na justiça com relação a essas terras aqui em Santa Catarina, e isso está lá por STF decidir, está na pauta do STF lá para o dia 7 de junho. Então a bancada governista estava tentando adiar essa votação na Câmara para depois dessa decisão do STF, não conseguiu. O presidente Arthur Lira colocou na pauta de votação e foi aprovado aí por imensa maioria dos deputados lá. Agora claro, as emendas também estão sendo analisadas para depois esse texto seguir para análise do Senado. Aqui em Santa Catarina nós conversamos com o Iral Moreira, que é coordenador regional Litoral Sul da FUNAI. Aqui no estado de Santa Catarina nós temos 7 reservas indígenas que são regulares ou que estão em fase de regularização, de acordo com a FUNAI, em torno aí de 100 mil hectares, e que são 22 terras indígenas, 18 em fase de ocupação declarada ou já regularizada e 4 em análise. Então a FUNAI falou sobre essa preocupação e sobre essa aprovação do marco temporal, os reflexos, principalmente aqui para o estado de Santa Catarina. Vamos ouvir. É inconstitucional em duplo sentido. Primeiro que para você modificar um artigo da Constituição, você tem que aprovar uma PEC. Através de uma PEC você modifica qualquer artigo da Constituição, desde que ela não seja de um direito fundamental. A questão do artigo 231 é um direito fundamental, então ela não pode ser através de uma PEC. Então teria que ser uma constituinte para modificar esse artigo. Então, no meu entendimento, seria nesse sentido. Então, a tese do marco temporal, ela prejudica porque os indígenas já estavam antes de 88. Se você não tem um território, você não tem uma garantia de ter sustentabilidade, de que forma que você vai cultuar, no caso a cultura, praticar a sua cultura se não tem seu território garantido. Já o governo de Santa Catarina diz que aqui em Santa Catarina o cenário é um pouquinho diferente, pelos cálculos do próprio governo catarinense, haveria um pouquinho mais ali de 57 mil hectares de território demarcado aqui no estado de Santa Catarina. O procurador-geral do estado também conversou com a gente, o Márcio Vicari, e a gente acompanha agora. O que se discute agora é uma eventual ampliação dessa área, que também não é recente. Então, todas as situações de áreas indígenas em Santa Catarina são mais ou menos consolidadas, com algum detalhe aqui ou ali, diferente de outros pontos do país em que efetivamente há conflitos. Em áreas tão variadas e tão grandes, isso é normal que haja uma diferença. A FUNAI tem o papel legal de defender os indígenas.
É claro que a gente vai continuar acompanhando. Ontem, por conta dessa votação aqui em Santa Catarina, em outros estados também, houve protestos, bloqueios de rodovias. Aqui no Morro dos Cavalos, na região de Palhoça, os indígenas bloquearam os 2 sentidos da rodovia por alguns momentos ali. A Polícia Rodoviária Federal esteve em negociação com os indígenas ali para liberar a rodovia. Houve reflexos aí no trânsito também. Na região do norte do estado, na BR-280, também houve protestos por lá. Indígenas também estavam protestando com relação a esse novo marco temporal para que esse projeto ele não fosse colocado em pauta, mas o que de fato acabou não se concretizando, e ele foi para a pauta e foi aprovado, como a gente acompanhou agora. E claro que a gente vai ver os próximos passos também depois no Senado dessa discussão. Como eu falei, também há essa questão de Santa Catarina, específica de Santa Catarina, lá no STF, que está na pauta do dia 7 de junho, deve ser julgado pelos ministros lá no dia 7 de junho. A gente também vai seguir acompanhando essa situação, Marta e Lucas. Pois é, Paulo Miller, olha só, para a gente ter uma noção,